Fala família, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na íntegra um aparelho que chegou pra gente do zero, tá? Vou mostrar pra vocês o que um técnico reparador de realmente placas passa no dia a dia. Então estamos aqui, ó, um aparelho que vocês estão vendo aqui, não sei se dá pra focar, dá pra observar, as blindagens faltando, tudo muito manipulado, é um iPhone 11, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui agora, quer se inscreve aqui no canal. Se você aprender com o nosso conteúdo, não deixe de ativar o sininho pra receber novos vídeos daqui da plataforma, beleza? Vou deixar também treinamento Android e iPhone na mesma plataforma pra você, já atualizado aqui na descrição, beleza? Então se inscreve aí pra acompanhar o conteúdo, que a partir de agora a gente vai começar a participar mais vídeos como esse, pequenas videoaulas pra você aprender e ficar expert em reparação de placas. Vambora! Se você está chegando por aqui agora também, já deixa seu like aí para ajudar a gente no nosso conteúdo, então vambora. Tá, pessoal, já tô com a minha fonte conectada aí, o iPhone 11, é o aparelho que a gente vai mexer hoje, tá? Um aparelho que está totalmente manipulado, se vocês observarem aqui, ó, castigaram bastante esse aparelho. Lembrando que se você também é de outro estado, é de outro município, também pode estar enviando pra gente os aparelhos, não tem problema. Trabalhamos bastante com lojistas e então já temos acostumados a receber aparelhos de todo o Brasil, beleza, pessoal? Então olha, os capacitores todos tortos, manipularam a NEND. Se vocês observarem bem atentamente aqui, ó, vai ver que eles riscaram muito forte a resina, e isso prejudica muito, porque você pode romper uma trilha e matar a placa de vez. Aqui, pessoal, só pela característica da placa, né, já dá pra ver que tá muito manipulado e que talvez, mesmo após a correção aqui dessa área, se houver solução, né, ainda tenha mais coisas a fundo ainda, considerando que essa NEND aqui do outro lado já tem o PMU, né, é um de baixo pro outro, na placa do iPhone 11, beleza? Vamos rapidamente só diagnosticar na fonte, tá? Minha fonte está ativa aí do lado, como vocês podem observar. Vamos conectar aqui o nosso aparelho, conectei, a partir daqui eu vou liberar a corrente nesse instante, 3, 2, 1, soltei a corrente, e sempre dá esse pico de consumo, é bem normal, tá bom? E aqui agora vamos salvar no power aqui e ver qual que é o diagnóstico desse aparelho aqui, pessoal, nesse caso aqui, vamos lá? Observem que ao apertar o power, ele já subiu a 600 mA, tá? E um leve aquecimento na board, tá? Pós-power. Isso aqui já me indica automaticamente que eu tenho alguma linha de saída LDO proveniente da PMU em curto, tá? E geralmente, principalmente como a gente está vendo aqui, que na nossa área da NEND está bastante manipulado, a probabilidade do problema estar nesse setor aqui, ela é muito grande. Tentaram não, eu acho que já removeram essa NEND, fizeram um rebalem, cavaram bastante, mexeram ali, tiraram componentes do lugar que talvez esteja até mal posicionados, inclusive. Então nesse caso aqui, pessoal, não tem muito o que a gente fazer não, tá? A gente vai começar a analisar aqui ponto a ponto, medindo esses capacitores, para ver se a gente encontra um deles em curto, né? Para ver se tem alguma malha, desculpa, em curto, uma 2.6, uma 1.8 proveniente dos LDOs que saem da PMU para a NEND, e a partir desse momento aqui a gente já vai classificar uma falha aí. Então vocês viram que só pelo consumo da fonte eu já sei a probabilidade da falha que eu vou enfrentar. Então aqui nesse caso aqui, a princípio é um curto secundário proveniente de algum LDO da saída do PMU, tá? Professor, é sempre assim? Pode acontecer outros fatores, como dar um consumo fixo sem fazer nada, de 1.200 ou um curto total. Vai 1.200, por exemplo, for um primário, nós temos um curto provavelmente na vida de boost. Se você colocou ele um curto total, você tem que investigar as malhas primárias. Nessa ocasião, é um curto secundário. E por que ele é secundário? Porque ele ocorre o consumo alto após o botão power. Ou seja, eu tenho primeiro que ativar o protocolo de boot para depois esse consumo subir. Então o normal é não ter consumo nenhum, logo não tem fuga, não tem curto primário, mas após o power, sim, eu tenho um consumo anormal. O que seria anormal? Que ele está fora da característica padrão de um boot de inicialização. O que a gente consegue ver como padrão é 60, 80, 70 mA de pulso, e na sequência lógica ele vai dar procedimento ao boot de inicialização. Nesse caso aqui ele já pula para 600, o que não é o correto. Vamos embora para análise. Sempre importante salientar aqui que quando um aparelho está dando uma fuga primária, o ideal é sempre você tirar a board primeiro da carcaça toda, tá? E aí você alimenta ela novamente e verifica o consumo dessa placa. Assim você vai garantir que nenhum periférico estava causando isso. Por exemplo, uma câmera infravermelha, um infrared, um dot projetor, um flex sensor de proximidade, ALS e assim por diante. Nesse caso aqui, pela característica da interposer, a gente pode verificar que essa placa provavelmente já foi manipulada, tá? Lucas, como é que você sabe que essa placa já foi manipulada? O distanciamento, tá, pessoal? Observem que no meio está mais distante, nas pontas estão mais coladas, alguns estão mais colados ainda. Se vocês observarem, toda a placa aqui, ela nunca foi mexida ou manipulada. Ela sempre tem uns códigozinhos parecidos com o código de barras na lateral do iPhone 11, tá? Então, inclusive o capacitor já pulou aqui, que ele estava meio de lado. Fui manipular ele, ele quebrou de vez. Ele estava meio encostado ali. Então vamos começar a manipular aí as partes de alimentação LDO da nossa NEND, tá, pessoal? Vamos lá, rapidinho. Tirar ele aqui. Tirar ele fora aqui. No lado da malha tava dando. Pera aí. Então vamos lá, vamos medir aqui os LDOs de saída. Um lado aqui 0, na escala de diodo. Recomendo que vocês coloquem na de vocês aí agora, escala de diodo também, tá? Pra quem não conhece, esse sinalzinho aparecendo do lado direito. Ok? Então vamos lá. Coloquem aí no multímetro. E vamos medir de maneira inversa, né? Chama essa escala de escala inversa, condição reversa, escala de diodo, como queira chamar, e mais se adequar. Então, minha ponteira vermelha vai alterar, minha ponteira preta vai medir aonde eu quero mapear, ok? Então eu seleciono aqui em cima de qualquer área metálica, pode ser até mesmo em cima da NEND, aqui nessa borda, na parte amarela, ok? Até mesmo em cima das blindagens. Então, e a ponta preta, nós vamos começar a mapear. 000 terra,
0.029, aqui já tem algo atípico, considerando que essa malha aqui são malhas de alimentações, deveria estar na casa da centena ali, então deveria estar 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, ok? Terra, 259, ok? Terra, 259, e assim a gente vai, ok? 400, 400, 500, 300, 0, 336. Lembrando, tá, pessoal? Capacitores cerâmicos em paralelo sempre terão um polo no GND e o outro polo na malha positiva, tá? Então toda vez que você for medir um capacitor que está em paralelo, o capacitor cerâmico, ele vai estar nessa configuração. E quando ele trabalha numa PCIe de uma NAND, quando ele está fazendo barramento de uma baseband com transceiver, etc., até mesmo a CPU, ele vai funcionar como acoplamento, ou seja, ele vai deixar de mipar dos dois lados, tá? Ambos os lados vai ser como filtro para frequências, tá? Protocolo de frequência. Então o capacitor nessa configuração, ele vai funcionar diferente, ele vai estar em série também, ele não vai estar em paralelo, ok? Então nesse caso aqui, ele sempre em paralelo vai estar com um lado apitando, né? Na verdade aqui um lado apitando não, um lado vai me dar um valor e o outro lado 0. No caso desse multímetro aqui está apitando dos dois lados, né? Mas para você aí provavelmente ele vai apitar somente quando der o terra, beleza? Fique tranquilo, tá correto? Tá, então o que dá para perceber é que essa malhazinha aqui, ó, está com um valor diferente, considerando uma placa original sem defeito, tá? Então assim, a gente pega essa mesma camaradinha aqui, ó, mesma board, e a gente mede a mesma malha. Observem que o valor é de 349, e quando a gente vem aqui na placa que está defeituosa medir a nossa malha, nós temos 0.29. Então, sim, essa malha está com uma fuga, tá? Não é um curto, é uma fuga, beleza? É quase um curto. Essa board aqui já foi manipulada, vamos ver quem é essa malha de alimentação aí, já que tudo está ok, vamos revisar essa malha respectivamente que está em fuga. Quando a gente acessa a ferramenta JSeed Drive, se você quiser utilizá-la também, você pode para analisar iPhones, ok? E a gente acessa a placa do iPhone 11, a gente vai clicar na malha respectiva que a gente está analisando, e é PPDCS S1, tá? Essa camaradinha aí é automaticamente uma saída de alimentação proveniente, se a gente seguir a malha aqui, ó, vamos puxar aqui um pouquinho, vamos seguir essa malha para trás, né, de onde ela é oriunda, apesar de ser óbvio, ela vem de um book, tá, de alimentação. Esse book ele contém aí uma voltagem baixa e a função dele é justamente converter esse book através do pulso das bobinas para chavear e alimentar um tipo de setor, como um bloco de uma socket de uma CPU, como qualquer outro setor, e até mesmo terceirizar essa malha depois ou voltar para o PMU, tá? Mas isso é um conteúdo um pouco mais explicativo, dentro da nossa plataforma a gente consegue explicar isso muito mais a fundo, beleza? Então aqui nós temos o nosso um bloco, né? Um lado aqui do bloco da PMU, onde temos alguns books, e esse book de saída é o book 7, ok? É o book 7 aqui, saindo da bobina e vai automaticamente seguindo a sua trajetória. A alimentação dele é proveniente, aparentemente, para a memória RAM. Perdi aqui a malha, deixa eu clicar aqui de novo, ok? Que vai alimentar um bloco da SOC. E se você observar aqui, ó, DDR0, tá? Então provavelmente ele está alimentando sim um bloco ali da memória RAM, tá? E essa alimentação está, obviamente, comprometida, considerando que esse valor está em fuga, tá? Então, enquanto ele estiver em fuga, não adianta que não vai funcionar. E quando você pulsar o power, esse book é gerado, e por isso também talvez esteja ocasionando esse consumo excessivo de 600 mAh assim que a gente aperta o botão power, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Nesse aspecto, com esse cenário aqui, se vocês observarem bem, esse trajeto dessa malha, ela não necessariamente pega na nossa NAND. Observem aí que ele não pega na NAND, ó. Nenhum pad da NAND é tocado por essa malha. Tá, então o que isso vem na minha cabeça? Poxa, se ele não está alimentando um bloco da NAND, quem que ele está alimentando então? Ele está alimentando o bloco da SOC. Onde fica a SOC? Dentro da minha CPU, tá? A SOC é um sistema on-chip, ou seja, enquanto o aparelho estiver navegando, ele vai ficar fazendo processamentos rápidos, inclusive a alimentação da memória RAM ali, para fazer com que o aparelho funcione de maneira perfeita, em sincronismo, até mesmo em stand-by. Então nesse caso aqui, o que acontece? É um bloco da SOC que está em fuga, mas a gente não sabe se é a CPU que está com essa fuga, ou se é a própria PMU, porque ele manipulou a NAND. Então ele pode ter aquecido muito essa PMU e comprometido os BIOS, unindo ela ao terra, por exemplo, unindo ela a alguma malha que tem um valor menor, por exemplo. Então nessa ocasião aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou levantar essa NAND porque ela já foi manipulada. E toda vez que um serviço ele é feito dessa maneira aqui, com vários erros, resina em excesso, cavando demais, fazendo rádio na placa, etc., eu já faço logo o retrabalho dessa board. Eu não vou confiar 100% no trabalho porque a manipulação aqui não foi bem feita. Quando é bem feito, às vezes eu nem mexo, porque às vezes o setor já foi revisado e foi bem feito, a gente dá pra saber. Tá tudo limpinho, tudo bem feito, rebalho, etc. Nesse caso aqui, não tem jeito. Eu vou tirar a memória NAND e nós vamos ver até onde vai essa falha, se é a PMU que está depois defeito ou se afetou o bloco da CPU, tá? O bloco da SOC. Lembrando que esse aparelho aqui ele chegou pra gente com aquela clássica falha de CPU. E você pode observar que não é bem isso que está acontecendo. Vamos continuar. Bom, nesse momento aqui, nessa etapa, eu vou colocar a board em cima do suporte
Se você tá chegando aqui, pessoal, tá gostando do nosso conteúdo, tá aprendendo com a gente aqui hoje, segue a gente aí, tá? Segue a gente, se inscreve no nosso canal, para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo, incentiva a gente a subir mais vídeos como esse, tá? E se você quiser aprender e participar do nosso treinamento também, é só você acessar aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link direto da nossa plataforma APFix Híbrido 2.0, tá com uma oferta muito exclusiva. Inclusive temos diversos alunos lá hoje que já estão reparando placa, né, no nosso grupo de network, ok? Então é importante que você que quer evoluir, aprenda de verdade, de maneira assertiva, sabendo que você está investigando e aprendendo. Então, se você é iniciante, tem a plataforma, tem acesso com módulos de iniciante. Se você é intermediário, tem acervo de material intermediário, que está mais focado na parte de diagnóstico, de análise. E para você que já está expert, mas quer melhorar suas habilidades de microsoldagem avançado, processo CPU, processo de interpose, swap de RF, swap lógico, para o cara que está querendo fazer um reparo mais avançado em iPhone e começar a aprimorar as técnicas dele, também tem acesso na plataforma. A plataforma completa e ela aborda temas tanto de Android com ênfase em iPhone. Então você vai aprender as duas modalidades, que é para não ter desculpa que você não aprender a reparar placas. Então você vai entender as duas funcionalidades da board, funções, padronizações, medições, análise técnica, método diagnóstico, tudo que você precisa. Inclusive bônus de grupo de network, acesso a processo CPU, acesso a processo de bateria, acesso a processo até mesmo de Face ID, e o processo também inclui já com iOS 26.1. Então acessa na descrição aí e vai ser muito bem-vindo à nossa plataforma aprendendo com a APFix, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, vamos extrair essa NAND por meio de tudo, vamos extrair essa NAND para ver se não tem nada errado aqui embaixo. Eu não vou nem aplicar fluxo, tá? Vou utilizar aqui a temperatura de 390 por 40 de ar, ok? Estamos utilizando aqui uma Quick 861DW, tá? Bico médio, ok? Bico médio. E como essa NAND aqui já foi mexida, ela vai sair com bastante facilidade, acredito. Vamos aqui, ó, 390 a 40 de ar, você consegue remover uma NAND tranquilamente, sem excessos e sem demorar muito também. Com a espátula eu vou explorar a região onde a gente já tirou o capacitor, fica mais fácil. Como eu disse para vocês, não saiu com dificuldade. Olha lá, a NAND já saiu fora. Está sujo, tá? Está sujo, tá bem feio aqui, mas aparentemente está em ordem. Vamos fazer uma limpeza rápida. Ok, a fuga permanece. Era imaginável. Vamos lá. Vamos observar o comportamento da placa. Depois de extrair a NAND, se deu alguma diferença, que a fuga pode estar sendo ocasionada por ela também, tá? Apesar da amarela estar comprometida. Ok, sem consumos primários, então vamos dar o boot. Mesma coisa, pessoal. 570. Vamos dar procedimento na abertura dessa placa aí e tentar analisar esse setor. Bom, então vamos lá, vamos separar essa placa. Ok. Separei. Vou botar ela assim. Vai ficar mais fácil. Aí, pessoal. CPU já foi manipulado. Meu Deus. Agora sim ferrou de vez. CPU já foi manipulada, já foi rebalada. A PMU, na qual a gente estava suspeitando, está íntegra. Então o que eu posso concluir aqui é o seguinte, que provavelmente esse rebalem feito nessa CPU pode estar com problema. Pode ter eclodido e fechou um curto no bloco da SOC. Ou a CPU deu curto nesse setor. Algum DTC quebrado. Vamos ver, né? Eu vou aproveitar o enredo, não vou nem perder tempo. Já foi manipulado, vamos levantar. Então vou prender ela um pouco com a base externa. Ok, nesse formato aqui. Professor, por que você está fazendo dessa forma aí? Dessa forma aqui o calor ele desce, aí não agrega embaixo. Isso não agride tanta placa e dá o calor exatamente onde eu quero. É só na CPU. O bico ele já é médio, tá? Meu aparelho já foi retrabalhado, então não preciso esquentar minimamente minha cabeça com relação ao tempo de extração. Vai sair bem rápido. Vou colocar aqui um metalzinho só para não dizer que eu não protegi a PMU. Aqui embaixo aqui, ó, tem que colocar, né? Tadinha, já sofreu tanto. Tem que fazer alguma coisinha para melhorar, né? Então vamos levantar essa CPU.
Não tem necessidade de utilizar 400, etc, etc. Vou utilizar 370 por 50 de ar, porque essa CPU ela já foi manipulada, não faz sentido, ok, a gente trabalhar com muita temperatura para extração, tá? Então vamos lá. Vou diminuir só o ar para 40 porque está muito forte. Ok, observem como que eu trabalho a temperatura, pessoal. Observem como que eu faço a manipulação. Eu estou sempre mudando para cada tipo de coisa. Anote essa informação. Vamos lá. Como o bico é médio, acredito que não vai demorar a soltar. Aqui eu não forço. Se eu forçar aqui eu vou me arrepender. E levanto. Ok. Vamos observar que ele raspou bastante aqui, ó. Não é nada comprometedor não, tá? Nada que venha comprometer mesmo a board. Só tá bem trabalhado, já foi bem trabalhado, tá judiadinho. Vamos ver a CPU dele. Olha aí, eu disse aqui, ó. Arrancou aqui um DTC, ó. Tem DTC trincado aqui, cara. Pior que tem. A CPU em si tá íntegra, mas ele relou em todos. Observem. Observem a quina do DTC. Era pra ser um quadrado perfeito, não é? A diferença daquele ali para esse aqui, ó. Olha as pontas desse no máximo. Também tá quebrado aqui. Nossa senhora. É, pessoal, não sei não, hein. A gente vai ter que levantar uns DTC. Ah. Achei. Olha aí, galera. Ele foi extrair o DTC, olha o que ele fez aqui. Acho que foi isso. Tentando remover aqui o DTC, ó. Tentando extrair, não sei. Ele arrumou aqui não. Sei que ele comprometeu aqui algumas malhas. E é por esse motivo que essa placa tá assim, será? Bom, remover a CPU. A minha board aqui ela deveria dar pelo menos entre 15 a 18 mA de pulso, ok? Então, vamos ver aqui se tem alguma bolinha grudada na outra. Aparentemente não tem, certo? Vamos testar rapidamente aqui. Caramba, cara. Será que não vai dar reparo, pessoal? Será que não vai dar reparo? Você tá acostumado a reparar tudo, né? Nem tudo é reparável. É o pulso de boot. Power fica bem aqui. Ok. Se vocês observarem, nós temos um consumo ali aproximadamente entre 9. Geralmente dá entre 9. Na verdade está dando 9 no fluxo de corrente de vocês. Mas na minha fonte, né? Porque tem uma trajetória de consumo, né? Então essa trajetória passa pelo meu equipamento de medição aqui, na qual a gente utiliza medidor de corrente, utilizamos aí a escala de diodo. Então esse medidor ele consome um pouco dessa corrente, tá? Então no meu multímetro tá batendo correto, que é os 15 mA do iPhone 11, 15 a 18. Se você tirar toda essa parafernália vai dar 15 ou 18 nessa faixa, mas aqui no equipamento tá dando 8 mA na tela 7 aí, ok? Então tá ok, tá? O problema aqui em si parece realmente que ele fechou um curto na malha de alimentação da memória RAM. E provavelmente é proveniente ou de algum DTC trincado, ou até mesmo daquela área especificamente da CPU que está arrebentada, tá? Então esse aparelho foi tentado reparar da solução e não deu certo. Provavelmente ele fez a CPU ficou tudo ok, mas ele fechou um curto na malha respectiva SOC, e quando ele fechou, ele aí fez o rebalho imperfeito, ele deu o consumo de 600. Provavelmente ele acreditou que pudesse ser algum curto proveniente da NAND, levantou a NAND para ver se ia sair o consumo não saiu, ele montou de volta e entregou. Ao que parece, tá? Então nesse caso aqui, cara, a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer com essa CPU e ver se a gente consegue pelo menos botar para ligar e recuperar os dados do cliente. Vamos ver. Bom, pessoal, infelizmente, neste caso, vamos revisar aqui e se vocês observarem bem. Pessoal, está bem comprometido. Lucas, não poderia recuperar? Poderíamos tentar, pessoal. Poderíamos tentar. Só que, apesar disso, né, a gente não sabe como é que está a integridade desse DT6, porque ele rachou a quina de todos. Vamos limpar perfeitamente a CPU. Né? Mas o que mais está afetando aqui é o seguinte: se vocês observarem bem, deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Olha lá. Se vocês observarem bem, não é só a primeira camada que foi comprometida, mas também existem outras malhas por debaixo da primeira camada que acabaram em curto e deteriorando. Existem traços de malha por baixo também na camada da CPU. E ele acabou fraturando muito gravemente com a ferramenta a ponto de afundar, né? Aumentando ainda mais as camadas adentro, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, não compensa a tentativa do reparo, não compensa tentar manipular dessa forma, porque a recuperação vai ser muito complexa, sem certeza de êxito,
e com muito tempo a se deter. Você tem que pensar como empresário, tá? Então, na maioria das vezes, pode ser que aconteça um tipo de situação dessa aqui, como você pode ver, que você não vai deixar o ego falar mais alto, tentar reparar essa placa, tentar botar ela para ligar, tentar fazer de tudo para que essa placa venha funcionar. Só que, cara, você tem que refletir um pouquinho. Você precisa ser empresário antes de você ser técnico. O ideal é você conseguir resolver e solucionar o problema do cliente. Mas você também não faz milagre. Então nem sempre vai ter solução, brother. Nem sempre. E aqui é um caso específico. A gente analisou todas as malhas, mapeando tudo bonitinho, viu pela malha secundária qual é que estava em curto, viu que era o bloco da SOC, viu que era a possibilidade da PMU, abrimos a board, não era PMU, CPU já mexida, e o bloco da SOC, por incrível que pareça, a malha da SOC liberou na CPU, tá? Ela está livre, ela não fechou curto, ok? E ela não fechou curto, ela foi liberada essa malha, e depois do power na board, ela também não subiu o consumo. Então assim, a gente vai fazer aqui o rebale, vou fazer o rebale, tá? Vou tentar cortar algumas malhas ali para ver se é algum curto que está traindo na malha secundária, mas esse reparo aqui se tornou infelizmente inviável, né? Então eu não sei se essa placa vai voltar a funcionar. Vamos fazer o rebale aqui só para finalizar esse vídeo aqui sem ter tentado solucionar, vamos botar assim, mas esse reparo aqui ele não tem solução, tá? O cara fundou a ferramenta e ele comeu 2, 3 camadas ali embaixo, dá pra ver pelo alto isopropílico que ele atravessa o GND, ele desce mesmo, ele ferrou mesmo a CPU, tá? Então nessa ocasião aqui, por mais que eu tentasse reparar, né, o fio de jumper próprio para fazer o procedimento, ele é mais fino também, então tá um nível de dificuldade. Se ele tivesse arranhado a superfície, rompido aquelas trilhas superficiais, era tranquilo de fazer, mapeamento, raspagem, também é bem chato, mas daria para ser feito. Nesse caso aqui vamos finalizar o rebale, vou até dar uma acelerada aqui pra gente finalizar e ver qual foi o resultado que deu. Bom pessoal, na opção ali, né, a gente fez a descamação de algumas trilhas por cima, fechando o curto ali. Então o que eu fiz? Eu abri ali somente para ver se a gente conseguia remover esse curto, para ver se a gente conseguia desabilitar essa SOC aí do curto que ela estava se encontrando, né. Infelizmente, cara, ele comprometeu realmente a CPU de uma forma que ali fica inviável a recuperação. Tá, então nesse caso aqui não tem jeito, tá? Deixa eu só habilitar aqui a alimentação. Se a gente pegar o multímetro, conferir a medição novamente, a gente pode observar o mesmo comportamento que 0,20 alguma coisa, antes estava 0,29 agora está 0,21, ok? Então pessoal, infelizmente essa aí é uma board que não teve êxito, não teve solução, mas fica de aprendizado. Eu acredito que essa aula agregou muito na sua bancada, eu tenho certeza que se você pegar um aparelho agora você não vai analisar da mesma forma e que essa aula aqui tem de aprendizado aí pra você, ok? Tamo junto e até a próxima.